From where she came, I don't know which country she comes from, but she said that she's had tremendous success with. Donald Trump revelou detalhes chocantes sobre OVNIs que poderiam mudar tudo o que sabemos. Em uma entrevista franca, ele compartilhou descrições de pilotos sobre objetos voadores misteriosos movendo-se a velocidades incríveis. Essas revelações surgem enquanto o governo começa a desclassificar documentos sobre OVNIs. Estamos perto de descobrir segredos escondidos há décadas. Junte-se a nós enquanto exploramos as divulgações de Trump, encobrimentos governamentais e os encontros com OVNIs mais intrigantes da história. Em um episódio de 2021 do podcast Impulsive, de Logan Paul, o ex-presidente Donald Trump fez manchetes com suas observações sobre OVNIs. Ele relatou como pilotos militares haviam informado encontros com objetos voadores não identificados, descrevendo um objeto redondo movendo-se a velocidades muito superiores às de caças avançados. Essa revelação franca de um ex-presidente adicionou um peso significativo às discussões em curso sobre OVNIs. As declarações de Trump reacenderam o interesse e a especulação sobre o fenômeno dos OVNIs. Como ex-presidente com acesso a algumas das informações mais confidenciais do mundo, os relatos de Trump são particularmente convincentes. As descrições vívidas dos pilotos, que são observadores treinados com vasta experiência, sugerem que essas observações não são apenas produtos da imaginação ou identificações erradas. Trump não é o primeiro presidente dos Isebwa a demonstrar interesse por OVNIs. Ao longo da história, vários presidentes tiveram graus variados de envolvimento ou curiosidade sobre esses fenômenos misteriosos. Durante a presidência de Franklin D. Roosevelt, houve vários relatos de Foo Fighters ou fenômenos aéreos inexplicáveis durante a Segunda Guerra Mundial. Embora não haja evidências diretas do interesse pessoal de Roosevelt, sua era marcou o início das observações modernas de OVNIs. Em 1952, durante a presidência de Harry S. Truman, houve uma onda significativa de avistamentos de OVNIs, incluindo o famoso incidente de OVNI em Washington, D.C., onde radar detectou objetos desconhecidos voando sobre a capital. Truman teria expressado preocupação e ordenado uma investigação. Jimmy Carter é um dos poucos presidentes que alegou publicamente ter visto um OVNI antes de sua presidência. Em 1969, ele relatou um avistamento na Geórgia e depois prometeu divulgar informações sobre OVNIs durante sua campanha. Como presidente, Carter buscou mais informações, mas enfrentou resistência burocrática. Ronald Reagan também relatou um avistamento de OVNI enquanto era governador da Califórnia. Como presidente, ele expressou interesse na vida extraterrestre e mencionou famosamente uma ameaça alienígena em um discurso na ONU, enfatizando a unidade global diante de uma ameaça externa. O relato de Trump sobre os depoimentos dos pilotos é particularmente significativo. Pilotos são testemunhas extremamente credíveis devido ao seu treinamento, experiência e aos rigorosos padrões que devem cumprir. Seus relatos de encontros com OVNIs frequentemente incluem descrições detalhadas da aparência, comportamento e características de voo dos objetos. Por exemplo, pilotos descreveram objetos sem sistemas de propulsão visíveis, realizando manobras rápidas que desafiam as leis da física, como acelerações e paradas súbitas, curvas em ângulos retos a altas velocidades e pairando imóveis no ar. Essas características estão além das capacidades de qualquer aeronave conhecida, sugerindo tecnologia altamente avançada ou fenômenos que ainda não compreendemos. Em um relato, os pilotos descreveram uma nave perfeitamente redonda, metálica,
e movendo-se a velocidades que nenhuma aeronave feita pelo homem poderia atingir. Eles notaram a capacidade do objeto de acelerar instantaneamente e mudar de direção sem qualquer meio visível de propulsão, como motores ou asas. Esses detalhes foram consistentes com os depoimentos de outros pilotos, indicando um padrão de avistamentos que não pode ser facilmente descartado. As declarações de Trump sugerem que pode haver mais informações que ainda não foram divulgadas ao público, aumentando a pressão sobre as agências governamentais para liberar mais dados. Além disso, os comentários de Trump estão alinhados com os esforços recentes de outros funcionários e agências governamentais para tratar o fenômeno dos OVNIs de maneira mais aberta. Nos últimos anos, o Pentágono desclassificou vários vídeos e documentos relacionados a encontros com OVNIs, reconhecendo que esses objetos permanecem não identificados e merecem mais estudos. Por que o governo tem sido tão secreto sobre OVNIs por tanto tempo? O que eles estão escondendo e quais poderiam ser os motivos por trás desse segredo? O envolvimento do governo dos EUASA com OVNIs, ou fenômenos aéreos não identificados, UAPs, como são conhecidos atualmente, remonta a várias décadas e está envolto em segredo e especulação. Esse envolvimento começou de forma mais intensa no final da década de 1940, após uma série de avistamentos de alto perfil. O mais notável desses avistamentos foi o incidente de 1947 em Roswell, Novo México, onde foi inicialmente relatado que um disco voador havia caído, apenas para ser posteriormente desmentido pelo exército, que alegou que se tratava de um balão meteorológico. Esse evento deu o tom para a abordagem do governo em relação aos OVNIs. Uma mistura de investigação e negação. Ao longo dos anos, vários programas e projetos foram iniciados para investigar esses avistamentos. O projeto Livro Azul, que ocorreu de 1952 a 1969, foi um dos esforços mais significativos. Conduzido pela Força Aérea dos Reconnaissance, tinha como objetivo determinar se os OVNIs representavam uma ameaça à segurança nacional e analisar cientificamente os dados relacionados aos OVNIs. Quando foi encerrado, o projeto Livro Azul havia coletado milhares de relatórios, com 701 deles permanecendo inexplicáveis. Nos últimos anos, o Pentágono desclassificou vários documentos e vídeos, reacendendo o interesse público e o debate sobre os OVNIs. Uma das divulgações mais notáveis ocorreu em 2017, quando o New York Times revelou a existência do Programa de Identificação de Ameaças Aeroespaciais Avançadas, ATP. Este programa secreto, que funcionou de 2007 a 2012, foi encarregado de estudar fenômenos aéreos inexplicáveis. O Pentágono confirmou oficialmente a existência do ATP e liberou vídeos mostrando encontros entre pilotos da Marinha e objetos voadores não identificados. Esses vídeos, conhecidos como Gimbal, Go Fast e Flare 1, mostram objetos realizando manobras que desafiam as aerodinâmicas e a física conhecidas. Essas divulgações foram acompanhadas por depoimentos de informantes de alto perfil. David Grush, um ex-oficial de inteligência, tem sido particularmente vocal. Em 2023, Grush testemunhou sob juramento diante do Congresso, afirmando que o governo dos Essemuet-Sheoa não só encontrou UAPs, mas também recuperou biológicos não humanos de locais de acidentes. Suas declarações sugeriram um encobrimento de décadas, implicando que o governo tem conhecimento de tecnologias avançadas e, possivelmente, vida extraterrestre. O depoimento de Grush é apoiado por outros militares e funcionários governamentais que se manifestaram com suas próprias experiências. Por exemplo, o ex-piloto da Marinha Ryan Graves
testemunhou sobre encontros rotineiros com UAPs durante exercícios de treinamento. Ele descreveu objetos que podiam permanecer no ar por longos períodos e realizar manobras além das capacidades de qualquer aeronave conhecida. Esses relatos foram corroborados ainda mais por dados de radar e imagens infravermelhas, fornecendo um caso convincente para investigações mais aprofundadas. O segredo em torno dos OVNIs levanta várias questões sobre os motivos do governo. Uma das razões mais citadas para a retenção de informações é a segurança nacional. Se esses objetos forem tecnologia estrangeira avançada, revelar detalhes poderia comprometer capacidades militares e métodos de coleta de inteligência. Além disso, o pânico e a histeria potenciais, que poderiam resultar da confirmação de encontros extraterrestres, poderiam ter impactos sociais e econômicos generalizados. A vantagem tecnológica é outro fator crítico. Se o governo possui tecnologia avançada derivada de UAPs, a divulgação dessa informação poderia anular a vantagem estratégica. Ao longo da história, a superioridade tecnológica tem sido um pilar da estratégia militar. Revelar a existência e as capacidades de tal tecnologia poderia desencadear uma corrida armamentista, com outras nações se apressando para desenvolver ou adquirir tecnologias semelhantes. Apesar dessas preocupações, há uma crescente pressão por transparência. Legisladores, impulsionados pelo interesse público e pelas evidências convincentes apresentadas por informantes, estão pedindo investigações mais abrangentes e a liberação de informações adicionais. Em 2021, o Escritório do Diretor de Inteligência Nacional, ODNI, divulgou um relatório preliminar sobre o UAPs, reconhecendo que a maioria dos 144 incidentes revisados permanece inexplicável. O relatório enfatizou a necessidade de uma abordagem científica mais rigorosa para entender esses fenômenos. A NASA também entrou na iniciativa, anunciando em 2022 que lideraria uma nova equipe de estudo para examinar os UAPs a partir de uma perspectiva científica. Essa medida reflete uma mudança mais ampla em direção a tratar os UAPs como assuntos legítimos de investigação científica, em vez de descartá-los como teorias marginalizadas ou conspirações. Porque os encontros mais credíveis e bem documentados de OVNIs ocorreram perto de instalações militares ou durante operações militares. Vamos detalhar o encontro do USS Nimitz, um caso que se destaca por suas evidências convincentes e pela credibilidade de seus testemunhas. Será que esse incidente pode fornecer as respostas que estamos buscando? Em 14 de novembro de 2004, o grupo de ataque do porta-aviões USS Nimitz estava realizando exercícios de treinamento de rotina ao largo da costa do sul da Califórnia. O que começou como um dia típico, logo se transformou em um dos encontros com OVNIs mais convincentes já documentados. O incidente, que passou a ser conhecido como o Encontro do USS Nimitz, envolve avistamentos e interações com um objeto misterioso, agora famoso como o Tic-Tac. O encontro começou quando operadores de radar no USS Princeton, um cruzador que acompanhava o Nimitz, detectaram vários objetos aéreos desconhecidos. Esses objetos apareceram a uma altitude de 80 mil pés e depois desceram rapidamente para 20 mil pés antes de pairar sobre o oceano. As assinaturas de radar desses objetos não correspondiam a nenhuma aeronave conhecida e seus movimentos erráticos perplexaram os operadores experientes. O operador sênior de radar, Kevin Day, que tinha quase 2 décadas de experiência,
foi um dos primeiros a notar as anomalias. Inicialmente suspeitando de uma falha no radar, ele recalibrou o sistema, mas as leituras persistiram, indicando que os objetos eram reais. Ao longo de vários dias, o USS Princeton rastreou esses objetos enquanto realizavam manobras aparentemente impossíveis. Na manhã de 14 de novembro, 2 FA-18F Super Hornets do USS Nimitz, pilotados pelo comandante David Fravor e pelo tenente-comandante Jim Slate, foram enviados para investigar os objetos não identificados. Quando os pilotos se aproximaram das coordenadas fornecidas pelo USS Princeton, notaram uma perturbação na água, que Fravor descreveu mais tarde como semelhante a um grande objeto submerso. O relato do comandante David Fravor sobre o encontro é particularmente convincente devido à sua credibilidade e observações detalhadas. De acordo com Fravor, ele viu um objeto branco e oblonga pairando a cerca de 15 metros acima da água. O objeto tinha cerca de 12 metros de comprimento, não tinha asas ou sistemas de propulsão visíveis e movia-se de forma errática, como se respondesse à presença dos caças. Fravor tentou se aproximar do objeto, mas enquanto ele descia, o tic-tac começou a subir, espelhando suas manobras. De repente, o objeto acelerou e desapareceu em segundos. Um movimento que Fravor descreveu como diferente de tudo o que já tinha visto. Era como uma bola de ping-pong quicando contra uma parede. A capacidade de acelerar, mudar de direção instantaneamente, é algo que eu nunca tinha visto, contou Fravor. Após esse encontro inicial, outra equipe de voo equipada com uma câmera de infravermelho avançado de mira, a Tefalir, foi enviada. Essa equipe, liderada pelo tenente Chad Underwood, conseguiu capturar o agora famoso vídeo FLIR 1, que mostra o objeto Tic Tac realizando manobras e rotações em alta velocidade. O vídeo FLIR A1, juntamente com imagens subsequentes desclassificadas, fornece evidências visuais críticas do encontro. As imagens infravermelhas mostram o objeto Tic Tac movendo-se a altas velocidades e realizando manobras aéreas que desafiam a aerodinâmica convencional. Analistas notaram a falta de sistemas de propulsão visíveis, assinaturas de calor ou asas, sugerindo que o objeto opera com princípios desconhecidos pela ciência atual. Um dos aspectos mais impressionantes do vídeo é a aceleração rápida do objeto. O tic-tac parece acelerar de uma posição de repouso para uma alta velocidade em 1 segundo, um feito que geraria enormes forças G e provavelmente destruiria qualquer aeronave conhecida. Além disso, a capacidade do objeto de mudar de direção instantaneamente, sem perder velocidade ou altitude, apoia ainda mais a hipótese de que ele utiliza tecnologia avançada, possivelmente não terrestre. As manobras observadas durante o encontro com o USS Nimitz desafiam nossa compreensão da física e da aerodinâmica. Aeronaves tradicionais dependem de sistemas de propulsão que geram empuxo e estão sujeitas à inércia e à gravidade. No entanto, os movimentos do tic-tac sugerem que ele opera com um conjunto diferente de princípios. Alguns especialistas teorizam que o objeto pode usar uma forma de propulsão que manipula a gravidade ou cria seu próprio campo gravitacional. Isso explicaria sua capacidade de pairar, acelerar instantaneamente e realizar curvas acentuadas sem meios visíveis de propulsão. A falta de estrondos sônicos, tipicamente associados a objetos que viajam a velocidades supersônicas,
apoia ainda mais a ideia de que o Tic-Tac usa tecnologia avançada para negar ou minimizar a resistência do ar e as ondas de choque. Se o Tic-Tac é um objeto avançado criado pelo homem, representa um salto na tecnologia aeroespacial muito além das capacidades atuais. Se for de origem extraterrestre, poderia fornecer evidências de que não estamos sozinhos no universo e que outras civilizações possuem tecnologias que estamos apenas começando a imaginar. À medida que discutimos outros encontros notáveis com OVNIs, surge a questão: esses avistamentos estão conectados e que padrões podemos discernir a partir deles? O fenômeno dos objetos voadores não identificados, OVNIs, capturou a imaginação humana por décadas. Embora o encontro com o USS Nimitz seja um dos casos mais convincentes, está longe de ser o único incidente significativo. Outros encontros notáveis com OVNIs foram relatados ao redor do mundo, cada um adicionando camadas de intriga e mistério ao fenômeno. Em 2015, o USS Theodore Roosevelt, um porta-aviões, esteve envolvido em uma série de encontros com fenômenos aéreos não identificados ao largo da costa leste dos Estados Unidos. Esses incidentes foram relatados por pilotos da Marinha que descreveram objetos realizando manobras que desafiavam as leis da física. O tenente Ryan Graves, um ex-piloto da Marinha, forneceu um dos relatos mais detalhados. Graves relatou que sua esquadrilha encontrou esses objetos quase diariamente durante exercícios de treinamento ao longo de vários meses. Os objetos foram descritos como capazes de permanecer no ar por longos períodos e realizar manobras como acelerações súbitas, desacelerações e mudanças de direção, que estão além das capacidades de qualquer aeronave conhecida. Graves notou que os objetos pareciam não ter meios visíveis de propulsão, como motores ou caudas de escape. Uma das evidências mais convincentes dos encontros com o Theodore Roosevelt é o vídeo Gimbal, que mostra um objeto girando enquanto mantém uma trajetória constante. O vídeo, capturado pelo sistema de mira infravermelha de um FA-18 Super Hornet, tornou-se público em 2017 e foi analisado por vários especialistas, apoiando ainda mais a credibilidade desses avistamentos. Entre novembro de 1989 e abril de 1990, a Bélgica experimentou uma onda de avistamentos de OVNIs que atraiu significativa atenção tanto do público quanto das autoridades militares. A onda de OVNIs belga começou em 29 de novembro de 1989, quando 2 policiais relataram ter visto um grande objeto triangular, com luzes brilhantes voando silenciosamente no céu. Esse avistamento foi seguido por centenas de relatos semelhantes em todo o país. A Força Aérea Belga levou os avistamentos a sério e conduziu várias investigações. Um dos incidentes mais notáveis ocorreu na noite de 30 de março de 1990, quando várias testemunhas relataram ter visto um grande objeto triangular. A Força Aérea Belga lançou 2 caças F-16 para interceptar o objeto. Os pilotos relataram ter captado o objeto em seus radares, que mostraram o objeto se movendo a velocidades incríveis e realizando manobras súbitas, como descidas rápidas e curvas acentuadas. Apesar dos bloqueios de radar, os pilotos não conseguiram confirmar visualmente a presença do objeto, e o objeto acabou desaparecendo das telas de radar. A Força Aérea Belga posteriormente divulgou um relatório detalhado e dados de radar ao público, que confirmaram que o objeto exibiu características de voo além das capacidades de aeronaves conhecidas. Na noite de 13 de março de 1997, milhares de pessoas no Arizona e em Nevada
testemunharam um dos avistamentos de OVNIs, em massa, mais bem documentados da história, conhecido como as Luzes de Phoenix. O evento consistiu em duas ocorrências distintas: uma série de luzes estacionárias vistas na área de Phoenix e uma grande formação de luzes em forma de V que se movia pelo céu. Testemunhas descreveram a formação em forma de V como sendo massiva, com estimativas variando de várias centenas de pés a mais de 1 milha de largura. As luzes foram descritas como sendo brancas ou âmbar e não produziam som. Entre as testemunhas estava o então governador do Arizona, Fife Symington, que mais tarde afirmou ter visto uma nave de origem desconhecida. A explicação oficial dada pelos militares foi que as luzes estacionárias eram sinalizadores lançados por um avião A-10 Warthog durante um exercício de treinamento. No entanto, muitos testemunhas e pesquisadores permanecem céticos quanto a essa explicação, citando o comportamento e a duração das luzes como inconsistentes com sinalizadores. Um dos encontros com OVNIs mais incomuns e convincentes ocorreu em 16 de setembro de 1994, na escola Ariel, em Rua, Zimbábue. Durante o intervalo da manhã, 62 alunos com idades entre 6 e 12 anos relataram ter visto um objeto prateado em forma de disco pousar perto da escola. As crianças descreveram ter visto 2 seres saírem da nave e se aproximarem delas. Os seres foram descritos como tendo grandes olhos negros e usando trajes brilhantes e justos. As crianças relataram que os seres se comunicaram com elas telepaticamente, transmitindo mensagens sobre preocupações ambientais e os perigos do avanço tecnológico. O incidente foi investigado por vários pesquisadores, incluindo o psiquiatra de Harvard, Dr. John Mack, que entrevistou as crianças e achou seus relatos credíveis e consistentes. O incidente da escola Ariel continua sendo um dos casos mais bem documentados de avistamento de OVNI, envolvendo várias testemunhas infantis. Esses encontros, cada um com suas próprias características e testemunhas únicas, contribuem para o crescente corpo de evidências que sugere que os OVNIs são reais e merecem uma investigação científica séria. Eles desafiam nossa compreensão da física e da tecnologia e levantam questões sobre a natureza desses fenômenos. Esses avistamentos poderiam de fato ser evidências de vida extraterrestre? Ou existe outra explicação que ainda não descobrimos? O estudo de evidências extraterrestres envolve um exame meticuloso tanto de descobertas biológicas quanto tecnológicas relatadas por fontes credíveis. À medida que o número de avistamentos e encontros com OVNIs aumentou, também aumentou a coleta de evidências físicas que exigem uma análise científica rigorosa. Um dos aspectos mais convincentes dos encontros com OVNIs é a alegação de entidades biológicas recuperadas que são não humanas. A análise científica desses biológicos, quando possível, envolve estudos genéticos e morfológicos rigorosos. Os pesquisadores buscam sequências de DNA que não correspondem a formas de vida terrestre conhecidas. Embora o acesso a esses restos seja altamente restrito, alguns vazamentos e depoimentos sugerem que essas entidades possuem características fisiológicas significativamente diferentes dos humanos. Essas características podem incluir crânios maiores, membros alongados e estruturas de órgãos que não são encontradas em nenhuma espécie conhecida na Terra. Além dos restos biológicos, vários incidentes resultaram na recuperação de materiais e artefatos acreditados como de origem extraterrestre. Esses materiais
frequentemente exibem propriedades que desafiam nossa compreensão atual da física e da ciência dos materiais. Por exemplo, na década de 1980, Bob Lazar, que alegou ter trabalhado em um local secreto perto da Área 51, descreveu um material conhecido como Elemento 115, que supostamente alimenta os sistemas de propulsão de naves extraterrestres. Embora as alegações de Lazar tenham sido inicialmente recebidas com ceticismo, a subsequente síntese do Moscovium, elemento 115, reacendeu o interesse por seus relatos. Embora deva ser observado que o Moscovium, tal como sintetizado na Terra, é altamente instável. Outro caso significativo envolve materiais analisados pelo Dr. Jacques Vallée, um renomado cientista da computação e ufólogo. Vallée coletou e estudou fragmentos de supostos locais de queda de OVNIs. Sua análise, realizada com a ajuda de cientistas de materiais, revelou razões isotópicas que não são consistentes com materiais terrestres conhecidos. Esses achados sugerem que os materiais podem ter sido projetados de uma maneira que não é atualmente possível com a tecnologia baseada na Terra. As propriedades desses materiais incluem relações extraordinárias entre força e peso, alta resistência ao calor e à corrosão, e a capacidade de conduzir eletricidade com mínima perda. Tais características indicam técnicas de fabricação avançadas que poderiam revolucionar várias indústrias se totalmente compreendidas e replicadas. A viabilidade da tecnologia extraterrestre é um tema de pesquisa e debate contínuos entre cientistas e engenheiros. Estudos frequentemente se concentram nos sistemas de propulsão relatados em avistamentos de OVNIs, que parecem violar as leis conhecidas da aerodinâmica e da termodinâmica. Por exemplo, muitos OVNIs são descritos como tendo a capacidade de pairar silenciosamente, acelerar instantaneamente e fazer curvas acentuadas a altas velocidades sem meios visíveis de propulsão. Uma estrutura teórica que ganhou destaque é o conceito de propulsão por campo. Isso envolve a manipulação de campos gravitacionais ou eletromagnéticos para alcançar empuxos sem motores convencionais. Pesquisadores como o Dr. Harold Puthoff exploraram essas ideias, sugerindo que tal tecnologia poderia estar baseada em princípios da teoria quântica de campos e energia de ponto zero. Embora esses conceitos ainda sejam especulativos, eles oferecem explicações plausíveis para o comportamento observado dos OVNIs. Outra área de estudo é o uso potencial de metamateriais, materiais engenheirados com propriedades não encontradas na natureza. Metamateriais podem curvar ondas eletromagnéticas de maneiras incomuns, possivelmente permitindo capas de invisibilidade ou sistemas de radar avançados. Se os OVNIs utilizam tais materiais, isso poderia explicar sua capacidade de aparecer e desaparecer das telas de radar. Mas como essas revelações afetam nossa sociedade e cultura? A existência de vida extraterrestre poderia desafiar nossas crenças fundamentais e visões de mundo? O fenômeno dos OVNIs sempre intrigou o público, mas revelações recentes e declarações de figuras de alto perfil como Donald Trump influenciaram significativamente a percepção pública, a cobertura da mídia e a cultura popular. Quando Trump mencionou que pilotos haviam relatado ter visto objetos redondos movendo-se a velocidades incríveis, isso gerou um renovado interesse e debate entre o público. Pesquisas e enquetes realizadas após suas declarações mostram um aumento notável no número de pessoas que acreditam que os OVNIs são reais e potencialmente de origem extraterrestre. A percepção geral do público sobre os OVNIs
mudou de ceticismo para uma curiosidade mais aberta. Essa mudança é, em parte, devido à maior transparência das agências governamentais. O papel da mídia na formação da narrativa em torno dos OVNIs não pode ser subestimado. A cobertura da mídia sobre avistamentos de OVNIs e divulgações governamentais evoluiu ao longo dos anos. Inicialmente, os OVNIs eram frequentemente retratados como tópicos periféricos, relegados a tabloides sensacionalistas e programas de rádio noturnos. No entanto, à medida que informações mais credíveis surgiram, os veículos de mídia convencionais começaram a tratar o assunto com mais seriedade. Após as declarações de Trump e as divulgações do Pentágono, grandes organizações de notícias como The New York Times, CNN e BBC passaram a cobrir histórias sobre OVNIs com maior frequência e profundidade. Esses relatos geralmente se concentram nos fatos, apresentando as informações de maneira equilibrada, sem saltar para conclusões precipitadas. Documentários e séries investigativas em plataformas como Netflix e History Channel também contribuíram para a mudança da narrativa. Programas como Unidentified Inside America's UFO Investigation e The Phenomenon trouxeram depoimentos de especialistas e análises detalhadas para um público mais amplo. Esses programas frequentemente apresentam entrevistas com militares, cientistas e oficiais do governo, adicionando camadas de credibilidade e intriga ao assunto. Avistamentos de OVNIs e a possibilidade de vida extraterrestre têm sido há muito tempo terreno fértil para a cultura popular. A influência desses fenômenos em filmes, programas de TV e literatura é profunda e abrangente. Desde clássicos da ficção científica como A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, até sucessos contemporâneos como Arquivo X e Stranger Things, os OVNIs e os alienígenas capturaram a imaginação de criadores e audiências. Filmes como Contatos Imediatos do Terceiro Grau, E.T., O Extraterrestre e Independence Day não apenas entretiveram, mas também moldaram a conceituação pública de como seriam os encontros com alienígenas. Esses filmes frequentemente misturam ficção especulativa com elementos do mundo real, tornando o extraordinário parecer plausível. Os temas recorrentes de segredo governamental, tecnologia avançada e interação entre humanos e alienígenas refletem ansiedades e fascinações sociais. Mais recentemente, programas como Stranger Things e The Expanse continuam a explorar esses temas, muitas vezes baseando suas histórias em incidentes e teorias da vida real para ancorar sua narrativa em uma aparência de realidade. A literatura também foi profundamente influenciada. Autores como Arthur C. Clarke e Philip K. Dick incorporaram OVNIs e vida extraterrestre em suas narrativas, explorando as implicações filosóficas e existenciais do encontro com seres de outros mundos.